Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula de análise de circuitos elétricos 2. Na aula de hoje vamos ver a influência dos componentes harmônicos nas instalações. Essa aula foi tirada inteiramente da aula da professora Maria Isabel, que também é professora da nossa instituição. O que seriam essas harmônicas, né? Como é que elas influenciam nas instalações elétricas, como é que a gente pode combatê-las, se elas fazem uma influência positiva ou negativa na rede, né? As correntes harmônicas são geradas através de cargas não lineares conectadas à rede, que ao circularem geram tensões harmônicas através das impedâncias da rede, causando uma deformação na tensão de alimentação. Cargas lineares seriam o quê? Seriam impedâncias fixas, como lâmpada incandescente, cargas de aquecimento. E cargas não lineares seriam cargas que utilizam a eletrônica de potência, certo? Aqui do lado nós temos um gráfico mostrando um sinal global. Esse sinal aqui está cheio de distorções, ó, tá vendo? Onde a fundamental desse sinal aqui é uma senoide de 50 Hz, tá vendo? Pura. E ela está sendo influenciada por vários harmônicos aqui, ó, pela terceira harmônica, pela quinta harmônica, sétima harmônica, nona harmônica. E a presença dessas harmônicas aqui no sistema vai provocar uma distorção no sinal. E essa distorção, ó, ela é refletida aqui no sistema, ok? Enquanto o sinal ideal seria essa senoide pura aqui de 50 Hz, o que nós vamos estar vendo seria essa onda toda distorcida aqui, com a corrente eficaz, e tem uma corrente de crista aqui, essa corrente aqui no topo, ok? O que nós podemos ver aqui, ó, pessoal, que nós temos nesse gráfico em roxo, seria a componente fundamental do sistema, certo? A corrente fundamental. E a partir daí, uma série de harmônicas inseridas no sistema. As harmônicas estão aqui, ó, mostradas nessa tabela. E aqui nós temos a quinta harmônica, que seria essa onda. E essa harmônica somada ao sinal fundamental, que seria essa onda roxa, vai estar mostrando um sinal global nessa onda azul aqui, que seria o resultante, um sinal distorcido. Vejam aqui que nós tivemos uma elevação no valor da corrente. Se a corrente fosse puramente fundamental aqui, nós teríamos uma corrente aproximadamente de pico de 300 amperes, só que com a presença dessa harmônica aqui, o pico dela aqui vai estar em aproximadamente 350 amperes. Okay? Então, vejam que a presença de harmônicas no sistema é algo danoso, tá ok? Modificando as formas de onda de tensão de corrente e fazendo a elevação dos seus valores. Presença de harmônicas, né? Onda de tensão de corrente ela é deformada quando existe essa presença. Os sistemas de distribuição eles são perturbados, né? Devido a essa distorção na forma de onda de tensão de corrente. E por consequência, a qualidade de energia ela não é ótima. Por que devemos detectar as harmônicas e combatê-las? Porque elas devem ser combatidas. Elas provocam disparos de dispositivos de proteção. Esses disparos às vezes indevidos, tá ok? Sobrecarga na rede de distribuição, pois aumenta a corrente. Devido à presença dessas harmônicas, você vai ter elevação dessas correntes. Vibrações e envelhecimento de equipamentos, como por exemplo em transformadores, tá certo? Essas harmônicas aumentam as vibrações e aceleram o envelhecimento do equipamento, a vida útil, ok? Sobrecarga e envelhecimento de capacitores de compensação do sistema, perturbação da rede de comunicação ou das linhas telefônicas. A distorção harmônica perturba o sistema industrial. O pior cenário é a perda de produtividade, rendimento e possivelmente de vendas. Aqui, por exemplo, para cada 10 graus Celsius de elevação de temperatura nos motores ou capacitores da planta industrial, ela pode acarretar com a redução da vida útil de até 50%. Então veja, pessoal, que a existência de correntes harmônicas no sistema que possam elevar em apenas 10% a temperatura de operação do equipamento, ele pode reduzir a vida útil desse equipamento até em 50%. Veja o quanto isso é danoso para uma instalação elétrica. Então, por isso que é importante a gente combater essas correntes, evitar ao máximo que existam correntes harmônicas no sistema. Se a gente for fazer uma analogia para entender os danos que as correntes harmônicas podem fazer, assim como a pressão arterial elevada pode gerar estresse e problemas graves no corpo humano,
Altos níveis de distorção harmônica podem gerar estresse e problemas para o sistema de distribuição da concessionária e para o sistema de distribuição da planta. O que essas correntes harmônicas aí podem provocar em certos equipamentos, né? Essa distorção harmônica. Em capacitores, a queima de fusíveis, redução da vida útil. Em motores, a redução da vida útil, impossibilidade de carregar o motor totalmente. Em fusíveis e disjuntores, danos ao componente, atuações indevidas, né? Atuações falsas ou intempestivas. Essas atuações intempestivas elas ocorrem momentos sim, momentos não. Você não tem como prever como é que vai acontecer essa atuação no dispositivo. Mau funcionamento de relés de proteção. Em transformadores, aumento nas perdas no cobre, né? Seriam as perdas nos enrolamentos. Redução da sua capacidade, de transformação. Isso associado à corrente, né? Em distorções harmônicas de tensão, em transformadores nós vamos ter um aumento no ruído, possível falha de isolamento, né? Em motores, fadiga mecânica e em cargas eletrônicas, falhas de operação. Mas na prática, quais harmônicas medir e combater, né? A gente sabe que as harmônicas aí ela vai desde a harmônica de segunda ordem até valores infinitos, né? Mas na prática, apenas as harmônicas de ordem ímpares são combatidas, porque são elas que aparecem no sistema, tá? Para obter uma boa precisão, medir até as harmônicas de ordem 30. Teoricamente há infinitas harmônicas, né, como já foi dito, mas acima da ordem de 50, a medição é desprezível. E as distribuidoras de energia supervisionam as harmônicas na ordem de terceira, quinta, sétima, nona, 11ª e até a 13ª harmônica. O que os indicadores de distorção harmônica informam, tá? O que a gente vai ter nos aparelhos que detectam essa distorção harmônica. Ele vai estar nos mostrando o fator de crista, potência de distorção, espectro em frequência, taxa de distorção harmônica e fator de potência. E o que seria essa taxa de distorção harmônica, né? O TDAH? Notação que define a importância do conteúdo harmônico de um sinal, ou seja, é o percentual do sinal que encontra-se distorcido. Então, quanto maior o TDAH, maior a presença de harmônicos, então pior será a qualidade do sinal. Então, o ideal é que o valor do TDAH seja o menor possível. Então, o TDAH-I seria a taxa de distorção harmônica de corrente, que é provocado pela carga, e TDAH-U é a taxa de distorção harmônica de tensão, produzido pela fonte geradora como consequência das correntes distorcidas. Então, a taxa de distorção harmônica total em relação ao componente fundamental é dado pelo seguinte: você vai ter os valores das componentes harmônicas a partir de segunda ordem. Então você vai ter o valor dela ao quadrado, mais o valor da componente de terceira ordem ao quadrado, de quarta até n ao quadrado. Você vai tirar a raiz disso tudo e vai dividir pelo valor da fundamental, né? Seriam os valores eficazes das harmônicas, tá ok? E você vai ter aí um valor percentual. Então o TDAH-F é o valor da taxa de distorção harmônica em relação à componente fundamental. Nós temos também a taxa de distorção harmônica total em relação ao sinal como um todo, que seria o nosso TDAH-R. O princípio é o mesmo, elevar ao quadrado, vai tirar a raiz quadrada. A diferença do TDAH-R aqui é que no denominador, ao invés de ter só dividido aqui pelo valor fundamental, a gente vai ter agora o valor da fundamental ao quadrado mais o da segunda harmônica ao quadrado até o valor da harmônica n, tudo isso raiz quadrada, e aí você vai ter o valor da taxa de distorção harmônica total do sistema, certo? Como disse, nós devemos buscar o TDAH o mais baixo possível. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Determinar o TDAH-F e TDAH-R para um sinal de corrente com as seguintes características. Aqui a gente vai ter o número da ordem, né? Aqui é fundamental e aqui as harmônicas. Aqui o valor em amperes desse sinal, tá ok? Para achar o TDAH-F, que seria a taxa de distorção harmônica em relação à fundamental, nós vamos usar essa fórmula. Então eu vou pegar o sinal da harmônica da segunda harmônica válida, que no nosso caso aqui é a terceira harmônica, nós só temos presença de harmônicas de ordem ímpares aqui, né? Vou levar ao quadrado, fazer o somatório delas, né? Todas levadas ao quadrado, menos a da fundamental. Vou tirar a raiz e dividir pelo valor da fundamental. A gente vai chegar a um TDAH-F de 74,51%. Veja que esse é um valor muito elevado, né, pessoal? Então,
a gente busca esses valores aí o mais próximo de zero possível. Para o TDHR, né, que seria em relação ao total, né, do sinal, a gente vai utilizar essa fórmula aqui e vai substituir os valores, tá? E aí nós vamos ter a resposta como o nosso TDHR aqui vai ser de 59,74. Bem simples, não tem nenhuma matemática complicada aí, tá certo? Então fica bem tranquilo. Fator de potência, né, em relação ao ângulo. O fator de potência é a relação entre a potência ativa e a potência aparente do sinal. E esse cosseno de φ, que é esse ângulo, é a relação entre a potência ativa e a potência aparente para cada uma das componentes harmônicas do sinal. Então esse cosseno de φ aqui, ele vai ser dado para cada componente harmônica do sinal. Então se eu tiver, como do exemplo anterior, a componente harmônica da terceira ordem até a 11ª ordem, então para cada uma dessas ordens a gente vai ter um valor de cosseno de φ aí. Geralmente mede-se o cosseno de φ da componente fundamental e o fator de potência do sinal. É isso que geralmente é medido, tá? Os efeitos harmônicos nas instalações elétricas. Quando você tem a presença de harmônica, você vai ter uma elevação da corrente elétrica, por consequência, aquecimento nos componentes do sistema, aumento da temperatura do condutor e aumento da seção transversal do condutor e, por consequência, você vai ter um gasto maior na sua instalação, certo? Com relação a disparo de dispositivos de proteção, quando você tem a presença de harmônicas, você vai ter um aumento da corrente elétrica, por consequência, os disparos dos disjuntores de forma indevida, porque essas correntes não são correntes nominais de operação do sistema, né? Ela vai estar sofrendo a distorção e, com essa distorção, uma elevação. Como tarefa para vocês, quais as influências das componentes harmônicas no cálculo do fator de potência e na queda de tensão de uma instalação elétrica? Faça um exemplo numérico para o fator de potência e para a queda de tensão. Ok? Então, vocês vão fazer um levantamento bibliográfico, aí, fazer uma pesquisa e submeter no sistema. Bons estudos e até a próxima.